Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 11, Amor em Ação. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, buscando Tua bênção, buscando a Tua graça, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Que neste momento, ao abrirmos a Tua palavra profética, o Teu Santo Espírito venha abrir a nossa mente para entendermos a Tua mensagem para nós hoje, Pai. Abençoa-nos, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Amor em ação. Sabem, queridos, que o cristianismo é muito mais do que doutrinas. Cristianismo é muito mais do que conceitos teológicos. Cristianismo é muito mais do que igrejas, instituições, organizações. Cristianismo é o amor em ação. Amor em ação. Cristianismo é caridade, é bondade, é misericórdia. Cristianismo é estender a mão, ajudar o necessitado. Por isso Jesus disse, lá em Tiago, capítulo 1, que a verdadeira religião é visitar os órfãos, visitar as viúvas, estender a mão aos que mais necessitam. O verso áureo diz, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Isaías 58, verso 10. Percebem? Se abrirmos o coração aos famintos, aos carentes, aos desajudados, e socorrermos os aflitos, então a luz nascerá nas trevas, e a escuridão em que estamos será como a luz ao meio-dia. Queridos, certa vez, um judeu, dirigente da música, do louvor numa sinagoga, ele e a sua esposa começaram a receber em casa ameaças ofensivas de atentados. E eles ficaram preocupados em saber de onde estavam vindo aquelas ameaças. E eles então descobriram que as ligações vinham de um líder de um grupo terrorista nos Estados Unidos, conhecido como Ku Klux Klan. Ao identificarem aquele homem, eles poderiam ter denunciado este homem para a polícia, mas eles preferiram agir de uma forma diferente. Decidiram por uma abordagem mais radical. Quando souberam que aquele homem que os estava ameaçando era paralítico, eles apareceram em sua casa com uma deliciosa refeição para o jantar. Vejam só o que eles fizeram. O homem ficou perplexo. O seu ódio se desfez, se derreteu diante daquele amor. Eles continuaram visitando este homem, este líder do grupo terrorista, e eles fizeram uma grande amizade com eles. Acabou o ódio. Eles venceram pelo amor. Nós lemos na palavra de Deus, em Isaías 58, verso 6 e verso 7, não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras, as cordas da escravidão, da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Não é este o jejum que eu peço? Será que não é também que vocês repartam seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres desabrigados? Vistam os que se encontram nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Isaías 58, versos 6 e 7. Queridos, o casal que morava em Lincoln, em Nebraska, este casal judeu, que estava recebendo ameaças, eles praticaram o amor, a misericórdia, e derreteu-se o ódio, transformou-se em uma grande amizade. Não é isto que Jesus ensina? Aqui em Isaías, capítulo 58, é isso que nós vamos aprender de Jesus nesta semana. Bendito seja Deus pelo exemplo de amor, de misericórdia e de bondade que Jesus nos deixou. Glória e honras e aleluias a Jesus Cristo. Na parte de domingo, comprar de graça. Abra sua Bíblia
em Isaías, capítulo 55. Antes de ler o capítulo 55 de Isaías, eu quero ler para vocês o último verso de Isaías 54. O último verso de Isaías 54, verso 17, diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Muitos maquinavam contra Jesus Cristo, o Messias, sofredor, mas não tiveram sucesso. Jesus Cristo cumpriu com a missão de salvar a humanidade. Assim também você, filho de Deus, filha de Deus. Aqui diz, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Por que não prospera a inimizade contra você, contra mim? Porque nós somos de Deus. E Deus é todo-poderoso, Ele é soberano do universo. Por isso diz aqui, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esta é a nossa herança. E a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. E agora aqui no capítulo 55, verso 1, diz: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Vejam aqui o convite que Jesus Cristo está fazendo para você. Você está cansado? Você está oprimido? Você está desanimado? Você está sobrecarregado com os fardos dos seus pecados? Vinde às águas. Vinde às águas. E os que não têm dinheiro, venham. Não precisa de dinheiro para comprar a salvação, porque a salvação já foi comprada pelo ouro do sangue de Jesus Cristo. A salvação nos chega de graça. Para você e para mim, a salvação é de graça. Para Jesus não foi de graça. Para Jesus custou-lhe o sangue na cruz derramado. Custou-lhe realmente tornar-se homem. Queridos, houve um alto preço foi pago pela nossa salvação para que ela chegasse para você de graça, gratuitamente. Por isso aqui diz, vinde comprai sem dinheiro, sem preço. E o verso 2 diz, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que investirmos naquilo que não traz salvação? A nossa vida na terra deve ser espelhada na vida de Jesus. Ele não tinha luxo, ele não desperdiçava dinheiro, ele viveu de uma forma econômica, ele viveu de uma forma em que pudesse cumprir com a missão que o Pai lhe dera, e ele cumpriu com esta missão. Nós também deveremos usar cada centavo que Deus coloca na nossa mão, usá-lo de forma consciente, econômica e fiel, para aliviar o aflito, para propagar a pregação do Evangelho no mundo, e não pensarmos somente no nosso conforto, no luxo. Queridos, aqui diz, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Seja um mordomo fiel, para que você realmente receba a recompensa do mordomo fiel. Quando Deus disser, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não gaste o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom. E agora o verso 3. Inclinem os ouvidos e venham a mim. Ouçam e a vossa alma viverá. O convite constante da palavra de Deus é venham a mim, venham a mim. Quando você não vem a Deus, Deus vai a você. Ele não desiste de você. Mesmo quando nós não vamos até Ele, Ele vem até nós. Mas o convite amável de Jesus Cristo é, venham até mim. E aqui diz, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Todas as promessas feitas para Davi, para o renovo de Davi, para o Messias, como filho do Deus vivo, essas beneficências, estas promessas pertencem a você e a mim. E agora o verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque a Jesus Cristo, de madrugada, de manhãzinha, antes de nascer o sol.
que quando o sol nascer, você já esteja ajoelhado na presença de Deus, cantando hinos de louvor, buscando o batismo do Espírito Santo, buscando a santidade de Deus na sua vida. Busque ao Senhor. Não viva como se Jesus Cristo nunca fosse voltar, ou se Jesus Cristo fosse voltar daqui a muitos anos, a muitas décadas. Não, queridos, viva na presença de Jesus Cristo plenamente cada dia. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E agora o verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho. Lembre-se que quando Deus escreveu esta profecia através de Isaías, não estava falando do pagão. Foi uma profecia escrita para o povo escolhido de Deus. Portanto, esta mensagem é para o povo escolhido de Deus hoje. Aplicamos esta mensagem para a igreja de Deus hoje. Vejam o que Deus fala. Deixe o ímpio o seu caminho. Quer dizer que existiam ímpios entre o povo de Israel. Existem ímpios ainda dentro da igreja, que estão na igreja, mas ainda não foram convertidos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apelo de Deus é: deixe o ímpio cristão. Ímpio cristão, é isso mesmo. Pessoas ímpias dentro do povo de Deus. Deus está apelando. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Existia no Israel literal homens malignos, de maus pensamentos. Existe no meio do povo de Deus hoje homens malignos, de maus pensamentos, ambiciosos, mercenários, políticos. Deixe o maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Assim como no passado pertencer ao Israel literal não dizia quase nada, porque pertencer ao Israel literal não significava que a pessoa estava convertida a Deus. Por isso aqui está o apelo: se converta ao Senhor. Assim também hoje, pessoas batizadas, pessoas que estão dentro da igreja, seus nomes estão no livro da igreja, mas não estão no livro da vida do Cordeiro, porque não se converteram. Por isso o apelo aqui é para você, cristão, nominal, professo cristão. Converta-se ao Senhor. Este é o apelo do verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá de você, se compadecerá de mim. Deus é compaixão. Não importa que a sua vida religiosa tenha sido uma fantasia, um faz de conta, uma vida dupla, mas basta de vida dupla. Se converta ao Senhor, e Ele vai se compadecer, porque Ele é o Pai das misericórdias. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Ele é grandioso em perdoar. Queridos, eu não entendo. Isto se chama a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa quantos pecados tenhamos cometido, Ele perdoa. Ele não somente perdoa, mas Ele começa a olhar para você como se você nunca tivesse pecado. Você consegue entender o que é a graça de Deus? Quando Ele olha para o pecador, perdoa e olha para ele como se nunca tivesse pecado. Isso é algo incompreensível. Isto é um mistério da piedade de Deus. Nós fomos comprados pelo alto preço do ouro do sangue de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, e os versos 18 e 19. Vejam aqui o alto preço que Deus pagou pela nossa salvação. Salvação de graça para você, mas não foi de graça para Deus. Houve um alto preço. Lemos aqui em 1 Pedro capítulo 1 e os versos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus Cristo viveu uma vida imaculada, incontaminada. Aqui está dizendo o Cordeiro de Deus imaculado,
incontaminado, nasceu santo e viveu vida santa, sem nunca ter pecado. E ele só morreu porque ele assumiu os nossos pecados. Ele se tornou pecado na cruz do Calvário. Queridos, por isso ele morreu. Porque ele, sem os nossos pecados, ele não teria morrido, porque ele era imaculado, incontaminado, santo. Este é o preço da salvação que foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E queridos, nós lemos ainda em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 2 e os versos 8 e 9. Aqui nós lemos: porque pela graça sois salvos. Existe uma confusão porque muitos pensam que a salvação pode acontecer pelas obras. Muitos pensam que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras. E só no Novo Testamento que se tornou pela graça. Totalmente engano este tipo de pensamento. Desde o Jardim do Éden, durante todo o período do Antigo Testamento, a salvação sempre foi pelo sangue do Cordeiro. Lembram-se vocês que o Cordeiro foi morto no Jardim do Éden? Lembram-se vocês que Abraão sacrificou o Cordeiro no lugar de Isaque? Lembram-se vocês que existiu o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, às 9 da manhã e às 3 da tarde, no santuário terrestre, construído por Moisés, no templo? Queridos, sempre a morte do Cordeiro. Sempre no plano de Deus a salvação foi pela graça. Nunca houve salvação pelas obras. Queridos, Jesus Cristo está dizendo aqui em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então as pessoas pensam assim: bom, já que a salvação é pela graça, não pelas obras, então para que valem as obras? Então para que vale a obediência a Deus? Então por que guardar os mandamentos de Deus? Ah, queridos, a salvação é pela graça, mas Deus quer uma resposta sua. Ele me salva pela graça. E agora, que tipo de gratidão eu vou demonstrar porque eu fui alcançado pela graça? Porque eu fui salvo pela graça? Eu fui perdoado pela graça? E que tipo de resposta eu devo dar? Uma resposta de amor. Uma resposta de obediência aos mandamentos de Deus. Ou seja, as obras de obediência, as obras de caridade, as obras de estender a mão ao necessitado e ao faminto. Estas boas obras não compram a salvação, mas elas existem, elas aparecem em abundância na vida de todos os que foram salvos verdadeiramente pela graça. Porque os salvos pela graça, eles produzirão obras de obediência, obras de caridade. E Paulo deixou muito claro isto aqui, porque no verso 9 diz: não vem das obras para que ninguém se glorie, mas para que ninguém pense que as obras não devem existir na vida do cristão. O verso 10 completa. Leia comigo, Efésios capítulo 2 e o verso 10. Porque somos feitura sua. Não vem das obras, diz o verso 9, para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé, pela graça. Mas qual é o lugar das obras? Verso 10. Porque fomos feitos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para quê? Criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. As boas obras não aparecem antes da salvação. E se aparecerem antes da salvação, não valem nada, porque não compram a salvação. Mas as boas obras aparecem na vida dos salvos em Jesus Cristo. Você foi salvo por Jesus Cristo? Você tem certeza do perdão e da salvação em Cristo? Então, meu querido irmão, na sua vida precisa existir abundância de obras de obediência, obediência aos 10 mandamentos, obras de caridade e de misericórdia. É o que a palavra de Deus está falando, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Quando você é gerado pelo Espírito Santo, você está nascendo como filho de Deus. Criado, já gerado como filho de Deus pelo Espírito Santo. Por isso diz aqui, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras,
as quais Deus preparou para que andássemos nela. Os salvos andam nas boas obras. Os salvos andam na caridade. Os salvos andam no caminho da obediência aos mandamentos de Deus. Longe de falar, eu não preciso guardar os mandamentos de Deus. Eu não preciso praticar obras de caridade. Longe disso, nós precisamos. Por que precisamos? Para nos salvar ou porque fomos salvos? Queridos, nós fomos salvos por Jesus Cristo, por sua graça. Por isso, temos que andar no caminho das boas obras, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos andar no caminho da caridade. Vamos andar no caminho do estender a mão, do alimentar o faminto, de socorrer o necessitado. Queridos, a salvação é pela graça, a obediência não se contradiz com a graça, a obediência é uma resposta de amor por termos sido salvos em Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, pensamentos e caminhos elevados. Bendito seja Deus, porque os caminhos dele, os pensamentos dele, são muito diferentes dos nossos, muito mais elevados do que os nossos. Queridos, vamos ler agora Isaías capítulo 55 e os versos 8 a 13. Isaías 55 e os versos 8 a 13. Aqui nós lemos Isaías 55 e os versos 8 até o verso 13. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ainda bem, não é? Ainda bem que Deus não pensa do jeito que nós pensamos. Deus não é vingativo como nós somos vingativos. Deus não é pavio curto como nós somos pavio curto. Ainda bem, louvado seja Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia, aleluia! O Deus que criou o universo, no qual até as coisas mais simples contêm mistérios que a nossa mente não pode entender. Esse Deus é um Deus cujos caminhos estão além do que podemos sequer começar a compreender. Portanto, diante do conhecimento desta sua infinita superioridade, para nós deveria ser mais fácil receber com humildade a ajuda de Deus. Aqui em Isaías 57, verso 15, diz: porque assim diz o alto e sublime. Deus é o alto e sublime que habita na eternidade. Nós não conhecemos nem sequer 1% da divindade. Nós às vezes somos jactanciosos, achando que nós entendemos a divindade, conhecemos a divindade. Queridos, nós conhecemos o mínimo para a salvação. Deus revelou o pouco que nós necessitávamos para entendermos e nos salvarmos. Mas existe muito, muito, muito mais, infinitamente mais de Deus para nós conhecermos. Porque Ele é o alto e o sublime que habita na eternidade. Nós não entendemos nem mesmo o que seja a eternidade. A nossa mente finita nem consegue abarcar o conceito de eternidade. O que é eternidade? Nossa mente não alcança isso. Mas Ele é que habita na eternidade, cujo nome é santo. Ele é santo. Por isso que Ele nos dá da santidade dEle. E por isso Ele exige santidade de você. Porque Ele é santo. E se Ele é o nosso Pai, se fomos gerados pelo Espírito Santo, nós precisamos também ser santos. Porque Ele dá da santidade dEle. E aqui diz o verso 15: num alto e santo lugar habito. Mas Ele também habita onde? Com o contrito e abatido de espírito. Dá para entender isso? Dá para entender que o alto e sublime que habita na eternidade,
também habita com o contrito e abatido de espírito, que vê cada lágrima que cai dos seus olhos, que sabe da sua necessidade de pão, de água, de dinheiro para pagar o aluguel. Queridos, como esse Deus que habita na eternidade pode conhecer os mínimos detalhes de cada habitante da terra? Isto é algo incompreensível, mas é assim que é. É assim que Deus fala de si mesmo. Eu habito com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. É esse o nosso Deus. Sabem, queridos, que o plano da redenção, o plano da salvação, que exigiu a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, é um plano que vai muito além da nossa compreensão? O Senhor diz que os seus caminhos e pensamentos são mais altos do que podemos imaginar. O que ele faz é tão difícil de entender. Nós não conseguimos entender Deus. Quem é Deus? Como é Deus? Nossa mente não alcança isso. Agora, a palavra de Deus nos revela um Deus que se tornou homem, sem deixar de ser Deus. Aí então fica mais complicado para você e para mim, porque nós não entendemos nem mesmo quem é Deus e como é Deus. E agora o Evangelho da palavra de Deus revela que existe um Deus que é homem, 100% homem, 100% Deus, mas que viveu na terra 33 anos na forma de homem, sem usar os poderes divinos dele. Viveu na dependência do Pai, como todo ser humano tem que viver na dependência de Deus. E consegue viver na dependência de Deus. Ele praticava obediência aos mandamentos de Deus, porque vivia na dependência de Deus, batizado pelo Espírito Santo. Assim também todo ser humano, todo homem, toda mulher, gerado pelo Espírito Santo, vivendo na dependência de Deus, recebe o poder do Espírito Santo para viver na obediência aos mandamentos de Deus. Ele veio para ser exemplo nosso. Ele pousa diante de você para ser copiado. Jesus pousa na sua frente para ser admirado, para ser assimilado, para ser reproduzido em você, para que você se torne uma xerox, uma cópia de Jesus Cristo. Um cristão, aquele que fala de Cristo, transpira Cristo, respira Cristo e aquele que leva Cristo aonde quer que vai. A encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo é um mistério. O fato do Criador do universo ter se humilhado para se revestir da humanidade, o fato dele ter vivido em trabalho árduo e sofrimento apenas para morrer em nosso favor, não foi apenas para morrer em nosso favor. Jesus não nasceu nesta terra apenas para morrer em nosso favor. Jesus tinha dois propósitos na encarnação: morrer em nosso favor, resgatar a família humana do pecado. Este era um propósito. E qual era o outro? Revelar o Pai. Corrigir todas as distorções criadas por Satanás em torno do caráter do Pai. Desfazer, destruir todas as acusações que Satanás fez contra o Deus Pai. Jesus Cristo veio para revelar o Pai, para mostrar que o Pai não era arbitrário, não era ruim, não era vingativo, mas que o Pai é misericórdia, é bondade, é perdão. Por isso Jesus Cristo alimentava os famintos, para mostrar que o Pai, ele estava fazendo as obras do Pai. Por isso Jesus abria a vista aos cegos, curava o leproso, ressuscitava os mortos, para mostrar que estas eram obras do Pai, para restaurar a humanidade. Jesus estava todo o tempo corrigindo as distorções criadas por Satanás em torno do Deus Pai. Queridos, Jesus Cristo veio para mostrar que a lei do Pai não é uma lei ruim, como Satanás coloca na mente das pessoas, que a lei é ruim, que a lei é arbitrária e que ninguém pode guardar a lei. Estes são pensamentos de Satanás. Jesus Cristo veio para mostrar que a lei é amor, que a lei é boa, santa e justa, e que com a ajuda do Espírito Santo, você e eu, podemos obedecer
a lei de Deus, porque o Pai nosso que está nos céus, ele não deu uma lei impossível de ser guardada. Se ele nos deu uma lei para guardar, porque é possível guardar, não sozinhos, mas com a ajuda de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo escreve esta lei, estes mandamentos na nossa mente, no nosso coração. Queridos, estas são as obras para as quais fomos criados, salvos pela fé, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, para que andemos nelas. A encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo é algo que nós não entendemos, porque Ele é 100% Deus e 100% homem. Mas nós cremos na encarnação do nosso Senhor Jesus, mesmo não entendendo plenamente. Aqui diz, no livro Minha Consagração, hoje, página 360, a serva de Deus fala assim: os anjos desejam examinar atentamente o tema da redenção. Quando fala o tema da redenção, está falando da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Os anjos estudam isso, porque eles também querem entender melhor. Será a ciência e o cântico dos remidos por todos os incessantes séculos da eternidade. Durante toda a eternidade nós estaremos estudando a ciência da salvação, o plano da redenção, a encarnação do nosso Senhor Jesus. O assunto é inesgotável. Que assunto? O assunto da encarnação de Cristo e o plano da redenção. É inesgotável. O estudo da encarnação de Cristo, de seu sacrifício expiatório e da obra mediadora, ocupará a mente do diligente estudante enquanto o tempo durar. O que significa enquanto o tempo durar? Por toda a eternidade. E contemplando o céu, com seus inumeráveis anos, exclamará: grande é o mistério da piedade. Minha Consagração hoje, página 360. Queridos, examine as coisas ruins que você faz, que eu faço. Examinemos as coisas ruins que nós fazemos. Pessoas que nós machucamos, palavras cruéis que nós falamos, decepções causadas aos outros e a nós mesmos. No entanto, por meio de Jesus Cristo, você e eu, por meio de Jesus, somos perdoados de tudo isso. E Deus olha para você como se você fosse perfeito, como se você nunca tivesse pecado. Como explicar isso? Isso não se explica. Isso se chama graça. Isso se chama plano da redenção. Queridos, graça é isso. Graça para você, graça para mim, mas para Deus custou um alto preço. O sangue do nosso querido Jesus Cristo. Bendito seja Deus pela graça infinita. Aleluia! Na parte de terça-feira, companheiros de jejum, eu quero ler com vocês Isaías 57, verso 1 e 2. Antes de lermos Isaías 58, eu não poderia deixar de ler Isaías 57, verso 1 e 2. Por quê? Porque aqui está falando do que vai acontecer agora, no nosso tempo. Pessoas justas, pessoas que amam a Deus. Tem um amigo do coração, que morreu recentemente. Foi ele quem veio para ver esta fazenda, veio com a esposa, tirou fotografias, filmou e mandou para nós. E disse: Samuel, vale a pena. Ele foi usado por Deus poderosamente para nos ajudar. Mas ele foi levado pela Covid. Ele faleceu. Antônio Carlos Jacobs. Queridos, é pensando nele e pensando em centenas de outros filhos sinceros de Deus que estão morrendo, que eu quero ler para vocês este capítulo 57, verso 1 e verso 2. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. Perece o justo, e você pensa: por que tantos ímpios continuam vivos? E Deus permitiu que o justo, o santo de Deus, não é? Os santos de Deus estão morrendo, enquanto muitos ímpios estão vivos. Ora, queridos, Deus não quer aumentar o número dos perdidos, Deus quer aumentar o número dos salvos. Então, se a pessoa ímpia vai morrer perdida,
Deus ainda dá mais tempo para ela, mais tempo de vida, para que ela se arrependa dos seus pecados. Porém, os justos, os santos do Altíssimo, que já estão salvos, se eles morrerem hoje, morrem salvos. Considere isso. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Perecem os compassivos e não há alguém que considere que o justo, os salvos em Jesus Cristo, são muitas vezes levados antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. A vida eterna está assegurada pelo sangue de Jesus Cristo. Quando um filho de Deus, uma filha de Deus morrem, eles dormiram em Cristo. É um sono que pode durar horas, meses ou anos. Mas quando eles abrirem os olhos, eles não saberão se permaneceram 10 anos ou 1 mês na sepultura. Quando eles abrirem os olhos, eles estarão vendo Jesus Cristo nas nuvens do céu, com braços estendidos, e serão arrebatados para viverem com Jesus Cristo. Queridos, Deus permite que os santos do Altíssimo morram. Muitos deles serão levados antes do mal. Nós estamos nas mãos de Deus para vivermos até Jesus voltar, passarmos pela grande angústia qual nunca houve, ou se Deus quiser, Ele pode nos dar o descanso antes disso. Está tudo nas mãos de Deus. Eu costumo dizer, Senhor Jesus, se o Senhor quiser que eu viva, eu vivo. Se o Senhor quiser que eu morra, eu morro. Eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. A tua vontade seja feita na minha vida. Que também você ore, Senhor Jesus, a tua vontade seja feita na minha vida. Que esta seja a sua oração. Agora leia comigo Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, nós vamos ler a partir do verso 1. Do verso 1 até o verso 7. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Deus não gosta de ficar passando a mão na cabeça. Deus não é um pai que fica cocando e acobertando os pecados dos seus filhos, como fez o sacerdote Eli, cujos filhos, Ofni e Finéias, eram ímpios, profanos, promíscuos, e Eli ficava passando a mão na cabeça. E foi repreendido por Deus. E os 2 filhos e o pai Eli, os 3 morreram no mesmo dia. Queridos, em vez de ficarmos defendendo o pecado, desculpando o pecado, passando a mão na cabeça dos nossos filhos que estão vivendo em pecado dentro da nossa casa, nós devemos agir diferente. Deus quer que você e eu chamemos o pecado pelo nome. Que você ouse chamar o pecado pelo nome. Aqui diz, clama em alta voz. Não tenha medo, não é? Não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Deus quer mostrar e chamar o seu povo ao arrependimento, à confissão dos pecados. São muitos que vivem com pecados acariciados. São muitos que vivem com pecados conhecidos por décadas. Décadas, membros da igreja. Décadas, líderes na igreja. Décadas, pertencendo ao povo de Deus. Mas é o joio do povo de Deus. De que adianta, meus queridos, pertencer ao povo de Deus, mas ser o joio? Porque o povo de Deus tem o joio e o trigo. Para que ser o joio, se você pode ser o trigo, que será recolhido para o céu, para habitar com Jesus Cristo toda a eternidade? Por isso aqui está o apelo de Deus. Chama o pecado, chama a transgressão pelo nome. E o verso 2, todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça. Aparentemente é um povo que pratica a justiça. Aparentemente é um povo que busca Deus
vai para a igreja, canta hinos, se ajoelha para orar, faz toda aquela formalidade, aquele ritual do culto a Deus, aparentemente está tudo bem, mas não está tudo bem. Esse era o pecado do Israel do tempo de Isaías, esse é o pecado do Israel de Deus hoje. Muito formalismo, muita aparência, a figueira cheia de folhas bonitas, folhas que aparentavam que ela tinha muitos frutos, mas não existia fruto naquela figueira. Por isso Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou, porque Deus condena as aparências, quando são aparências hipócritas. Por isso Deus condenou e condena hoje. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça. Mas é tudo engano. Tudo é faz de conta, porque eles têm vida dupla. Eles têm o ritual religioso, mas eles são religiosos, mas não são cristãos de verdade. Existe uma diferença entre ser religioso e ser cristão. E aqui diz o verso 3. Eles perguntam, os cristãos, só de nome, não é? Eles perguntam, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas? E tu não o sabes? Eles queriam saber, por que nós fazemos tudo e o Senhor não nos abençoa? E Deus responde. Deus sempre responde. Veja a resposta que Deus dá no verso 3. A última parte do verso 3. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. Vocês jejuam por aquilo que lhes agrada. Por aquilo que lhes agrada. No jejum vocês buscam aquilo que lhes agrada, para o seu próprio contentamento. E requereis todo o vosso trabalho. Vocês exploram, vocês estão jejuando, mas vocês exploram os empregados. Essa expressão aqui, requereis todo o vosso trabalho, é explorando o empregado. Pagando o mínimo dos mínimos para o empregado. Não usando de misericórdia para o empregado. Patrões que se enriquecem, enquanto que os empregados passam necessidade. Exploram os empregados, mas estão jejuando. Estão com seu ritual, com seu formalismo. São religiosos, mas não são convertidos. E o verso 4. Eis que para contendas e debates jejuais. Ou seja, os jejuns que vocês praticam terminam em contendas, em brigas, em rixas. Jejuns que terminam em contendas, em brigas e rixas. Para dardes punhadas impiamente, para dardes socos, para darem socos violentos. Cristãos briguentos. Queridos, isso que nós estamos lendo aqui existia no Israel literal, existe também no Israel espiritual. O joio, ele está dentro da igreja, os mornos estão dentro da igreja. Por isso Deus disse, porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Vocês jejuam para contendas, para brigas. Ou seja, não há harmonia entre jejum, contenda e briga. O jejum de quem vive brigando, vive com rixas, vive com ódio, com separações, este jejum não vale nada para Deus. E aqui diz o verso 4 ainda, não jejueis como hoje. Parem de jejuar desta forma. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Ou seja, você está jejuando, mas está vivendo uma vida de pecados, explorando os pobres, explorando o empregado, e achando que a sua voz sobe até o céu. Não sobe até o céu. Sua oração não passa do teto. É isso que está dizendo aqui no verso 4, para fazer a vossa voz ser ouvida no alto. Não será ouvida no alto. Verso 5, seria este o jejum que eu escolheria? Deus está perguntando, é isso que eu quero de vocês? Uma hipocrisia, uma falsidade, uma vida dupla? Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Só formalidade.
coisas externas. Chamarias tu a isso de jejum e dia aprazível ao Senhor? Não, não é este o jejum que Deus quer. Qual é o jejum que Deus exige, que Deus quer de você? Verso 6. Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Qual é o jejum que Deus escolheu para você? Agora ele explica. Que soltes as ligaduras da impiedade. A outra tradução diz que soltes as correntes da injustiça. Quanta injustiça é feita dentro da igreja, dentro da obra, que soltes as correntes da injustiça, as cordas da injustiça, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que desfaças as cordas da servidão, diz a outra tradução. Desfaças as cordas da servidão, do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaces, acabe com a servidão, com o jugo. Queridos, nós deveremos tratar com amor e misericórdia os empregados. Nós deveremos tratar com amor e misericórdia as viúvas, os órfãos, os carentes, os oprimidos, os desajudados. Misericórdia quero, Deus está dizendo. Nestes textos que nós lemos, algo que está muito evidente é a lição que Deus quer nos ensinar. E Deus quer nos mostrar a diferença entre ser meramente religioso e ser verdadeiramente seguidor de Cristo Jesus. Enfrentamos o mesmo perigo apresentado nesta passagem, isto é, crer que os nossos rituais religiosos, eles alcançam o céu, quando o nosso coração está longe de Deus. Eu pergunto, o que é que você faz sábado à noite? Pastor, que pergunta é essa? Sim, esta é a pergunta. O que você faz sábado à noite? Sabe que o que você faz sábado à noite revela quem você é? Não é o que você faz sábado pela manhã, quando você vai à igreja, quando você canta os hinos, quando você participa do coral, quando você participa da oração, quando você participa da escola sabatina. Não é isso que mostra quem você é. Porque tudo isso pode ser feito por formalismo. Mas aquilo que você faz sábado à noite, isso é você. Isso é você. Isso é aquilo que você escolheu fazer. Por isso, um homem promíscuo, que não andava nos caminhos de Deus, não era cristão, ele dizia, pastor, eu não presto mesmo. Eu sou errado, sou todo errado, eu não presto. Mas eu reconheço isso. Mas lá dentro da sua igreja, existem pessoas que sábado de manhã estão lá na frente cantando, participando do coral, do grupo musical. Mas sabem, sábado à noite, estas pessoas estão frequentando os mesmos lugares onde eu estou. Eles têm vida dupla. Eles vivem uma vida de hipocrisia. Isto aconteceu no tempo do Israel literal. Isso também acontece hoje, com o povo de Deus hoje, meu querido irmão. Deus aqui, em Isaías 58, está clamando por santidade. Uma vida honesta, uma vida repleta de amor, de misericórdia, de compromisso com Jesus Cristo. Compromisso com Jesus Cristo. Vamos dedicar nossa vida inteiramente ao nosso Senhor Jesus. E vamos viver uma vida de inteira santidade a Jesus Cristo. Todo o ritual dos cultos, isto é bonito e tem o seu lugar. Mas lembremos que o nosso coração tem que ser consagrado. E que no sábado à noite nós continuamos buscando a santidade do Senhor durante todos os dias da semana. Que a graça de Jesus Cristo nos faça verdadeiramente cristãos. Na parte de quarta-feira, jejum para contendas. Você é religioso ou você é cristão de verdade? Vamos ler Isaías capítulo 58 e os versos 6 a 12. Isaías 58,
e os versos 6 a 12. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade e as correntes da injustiça, que desfaças as ataduras do jugo, soltes as cordas da servidão, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo, todo o fardo, toda a opressão. E o verso 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Como é bom se assentar à mesa e ter frutas e pão e bastante comida em abundância. Mas será que nós nos lembramos daqueles que não têm o que comer? Dos irmãozinhos que eles não têm nenhuma refeição durante o dia? Alguém contou para mim que foi pregar na África. Ele disse, lá nós podíamos pregar mais de 1 hora, 2 horas, porque chegava a hora do almoço e os membros, os nossos irmãos africanos, não queriam voltar para casa, porque eles não tinham almoço em casa, eles não tinham o que comer em casa. Então a alegria deles era toda voltada para a comunhão com Deus e estar ali. Eles não queriam voltar correndo para casa. Queridos, tem pessoas que não têm nenhuma refeição por dia. Nós temos que nos lembrar. Por isso Jesus está falando aqui no verso 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? E recolhas em casa os pobres desterrados? Quando você entra num restaurante, quando você entra numa lanchonete, e você vê ali na porta da lanchonete, ou na porta do restaurante, mendigos, crianças, famintas, elas não podem entrar lá dentro, porque eles não deixam. Só entram os clientes. Os mendigos, os carentes necessitados ficam lá fora, lá na rua, sentado na calçada. E nós muitas vezes passamos por eles, entramos no restaurante, comemos, nos regalamos. Você consegue fazer isso? Eu não consigo. Eu não consigo. Quando isso me acontece, eu vou lá dentro, peço comida para os que estão lá fora e levo lá para eles. O Espírito Santo me conduz a fazer isso. Não dá para você comer tranquilo quando você sabe que lá na frente, na calçada, estão pessoas que já estão o dia todo sem comer nada. É isso que Jesus está dizendo. Porventura não é que também repartas o teu pão com o faminto? E recolhas em casa os pobres e desterrados? E vendo o nu, o cubras? E não te escondas da tua carne? Verso 8. Então romperá a tua luz como a alva. Ó, queridos, a religião do nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai brilhar. Brilhar como a luz ao meio-dia. Quando nós vivemos em amor, estendendo a mão, quando nós vivemos como Cristo viveu, servindo, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Deus é glorificado na tua vida de caridade, de bondade. E você pode pensar, não, mas a salvação não é pelas obras. Não estamos falando de salvação pelas obras. Estamos falando das pessoas que foram salvas pela graça. E porque foram salvas pela graça, as boas obras aparecem. Certamente aparecem na vida delas. Elas estão todas cheias, recheadas de obras de caridade. Exatamente porque foram salvos pela graça do nosso Senhor Jesus. Foram gerados pelo Espírito Santo. E o verso 9. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Então gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Quando é que Deus ouve o teu clamor? Quando é que você clama e Deus diz, eis-me aqui, estou perto de você? Quando isso acontece? Se tirares, diz o verso 9, se tirares do meio de ti o jugo, a opressão, a servidão, tire do meio de você o jugo, a opressão, a servidão.
Tire do meio de você o estender do dedo, diz aqui. Essa expressão, estender do dedo, é o dedo da acusação, da crítica. Não estenda o dedo, estenda a mão. Estender a mão é dar de comer, estender a mão é levantar o que está caído. Não estenda o dedo, meu irmão. Estenda a mão. Aqui diz, e o falar vaidade. Então o que nós mais falamos? Qual é a nossa conversação do dia a dia? Sobre o que nós falamos? Sobre futebol? Sobre moda? Sobre novela? Sobre o que nós falamos? Vamos deixar de falar vaidade, que a nossa linguagem, a nossa conversação esteja no céu. É para lá que nós estamos indo. O nosso coração, ele está cheio do quê? Se estiver cheio do céu, isto vai aparecer na nossa linguagem, porque daquilo que o coração estiver cheio, a boca vai falar. E o verso 10, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Não foi por acaso que Deus falou através de Isaías de uma forma tão clara, tão incisiva, tão explícita, que o que nós deveremos fazer. Abrir a tua alma ao faminto. Caridade, caridade, caridade. Muitos criticam os espíritas pelas casas, pelos asilos, pelas caridades, dizendo eles fazem caridade pelo motivo errado. Eu não estou defendendo os espíritas, mas eu pergunto para você, será que nós estamos fazendo a caridade pelo motivo certo? Porque os nascidos e gerados pelo Espírito Santo serão caridosos. Eles vão andar nas boas obras, que é o caminho que Deus preparou para que andemos neste caminho, o caminho das boas obras, da obediência. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E o verso 12, e os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. A minha descendência, se eu sou santo ao Senhor, a minha descendência também é santa ao Senhor. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. E levantarás os fundamentos de geração em geração. E chamar-te-ão reparador das rupturas, reparador das brechas. Você será um reformador, restaurador das veredas para morar. Que bendito privilégio é esse! O que Deus quer que você e eu façamos está muito claro aqui revelado em Tiago. Abra sua Bíblia, em Tiago capítulo 1 e o verso 27. Veja o que Deus está falando em Tiago 1, 27. É isso que Deus quer de você e de mim, do Israel de Deus hoje. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E no próprio capítulo 2, agora, capítulo 2 de Tiago, e o verso 14 diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Salvos pela fé? Óbvio, só pela fé. Mas que fé? A fé que produz boas obras. Porque sem obras a fé não é genuína, é fé morta. Por isso diz aqui, verso 14, porventura a fé pode salvá-lo? Se a fé for morta? Não, a fé morta não salva ninguém. Verso 15, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Verso 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Salvos pela fé e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sim, para as boas obras. Não tem como separar fé e obras. A fé verdadeira sempre virá acompanhada de obras de caridade, obras de obediência. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, para que você
salvo pela fé e pela graça em Jesus Cristo, tem a sua vida toda decorada, recheada de boas obras de caridade. Aleluia! Na parte de quinta-feira, um tempo para nós. Deus escolheu um tempo para os seus filhos e filhas. Deus separou este tempo lá no Jardim do Éden, na semana da criação, porque Deus criou o mundo em 6 dias, mas no 7º dia Ele abençoou, santificou o 7º dia. Eu quero ler com vocês aqui Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados em 6 dias. Na primeira semana que existiu no planeta Terra, Deus fez tudo em 6 dias. E o que Ele fez no 7º dia? O descanso. Verso 2. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia, e o santificou. Veja aqui as 3 coisas que Deus fez no 7º dia, e não fez em nenhum outro dia. Porque há pessoas que dizem que o 7º dia é igual todos os outros dias da semana, porque todos os dias foram criados por Deus. É óbvio que todos os dias foram criados por Deus, mas é óbvio que o 7º dia, Deus colocou 3 bênçãos diferentes no 7º dia, que o diferencia dos outros 6 dias. Aqui menciona Gênesis 2, verso 2 e 3. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia. Deus não descansou em outro dia, mas no 7º dia. Verso 3. Abençoou Deus o dia 7º. Não abençoou primeiro, segundo, terceiro, não. Ele abençoou o 7º dia. E o santificou. Ele não santificou, ele criou os outros dias da semana, mas ele santificou só o 7º dia da semana, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Um tempo para você. No Jardim do Éden, antes de Adão e Eva pecarem, já existia um tempo de 24 horas, o Santo Sábado, para terem comunhão com Deus. Hoje, em todo o Antigo Testamento, isto durou. E em todo o Novo Testamento, isto continua durando. Um tempo a sós com Deus. De 24 horas. É o 7º dia da semana. É isso que nós vamos ler agora com vocês, aqui em Isaías capítulo 56. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 56. Eu faço questão de ler com vocês o capítulo 56 de Isaías. Por quê? Porque ele é muito claro, é muito incisivo. Vocês sabem que quando nós estávamos em Connecticut, como pastor lá, eu conheci lá um jovem chamado Léo. Léo, um ótimo cabeleireiro. Trabalhava muito, ganhava muito bem, e o principal dia de trabalho dele, obviamente, era o sábado. E ele começou a estudar a Bíblia, começamos a estudar a Bíblia com ele, e ele começou a frequentar a igreja adventista brasileira em Bridgeport. E queridos, depois que ele estava frequentando a igreja já há cerca de 2 ou 3 semanas, ele encontrou com o seu pastor, o outro pastor. Ele frequentava a igreja, uma outra igreja. Frequentava uma outra igreja, ele encontrou com o seu pastor no mercado. E o pastor disse: Léo, por onde você anda? Eu não vejo mais você na igreja. Ele disse: eu estou frequentando a igreja adventista. E o Léo, contando para mim, disse, o pastor fechou a cara para mim, disse: Léo, você poderia frequentar qualquer outra igreja, menos a igreja adventista do 7º dia. Foi quando o Léo veio até mim e disse: pastor Samuel, por que este ódio contra a igreja adventista do 7º dia? Por quê? Me explica, por que ele disse isso? Eu não entendi. Por que ele falou, você pode frequentar, ou poderia frequentar qualquer outra igreja, menos a igreja adventista do 7º dia? Você poderia me explicar por que esse ódio, este preconceito? Eu disse para ele: sim, eu posso. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. E aqui vamos ler o verso 17. Capítulo 12 de Apocalipse, verso 17. Veja quem coloca o ódio no coração das pessoas contra
os que guardam os mandamentos de Deus. Quem que coloca esse ódio contra os que guardam os mandamentos de Deus? Capítulo 12 de Apocalipse, verso 17. E o dragão, todo mundo sabe que o dragão é Satanás, irou-se contra a mulher. Todo mundo sabe que a mulher na Bíblia representa a igreja. E foi fazer guerra ao resto da sua semente. A igreja de Deus, ela não é a maior igreja do mundo. Ela é um resto, é um restante, é um remanescente que existe na terra. O remanescente de Deus que anda no caminho estreito não é uma multidão, não é a maior igreja da terra, não. É um remanescente, é um resto de filhos e filhas sinceros e obedientes. Por isso, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante, ao remanescente dela. E aqui diz quem são eles, claramente. Eu não escrevi o Apocalipse. Eu não inventei isso aqui. Eu disse para o Léo, isso é o que está escrito aqui, Léo. Por que eles odeiam os adventistas do sétimo dia? Porque diz aqui, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Qualquer pessoa que exaltar a lei de Deus, qualquer pessoa que obedecer os 10 mandamentos, será odiado por Satanás. Porque Satanás permite que você aceite a Jesus como Salvador, tudo bem, desde que você não pare de pecar, desde que você continue transgredindo os mandamentos de Deus. Satanás sabe que se você aceita Jesus como Salvador e continua vivendo a mesma vida pecaminosa, transgredindo os 10 mandamentos, você vai continuar perdido. Porque quando você aceita Jesus como Salvador, Ele perdoa os seus pecados já praticados. Mas se você continua praticando os mesmos pecados da desobediência, da transgressão da lei de Deus, porque 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei, você continua vivendo uma vida de pecado e não uma vida de obediência. Você continua perdido. Então Satanás tem ódio daqueles que aceitam a Jesus como Salvador, mas como resposta de amor a Deus, começam a guardar os mandamentos de Deus. Deste Satanás tem raiva, porque eles deixaram de viver na prática dos pecados conhecidos. E eu disse para o Léo, por isso eles têm ódio. Porque nós estamos exaltando não só a salvação em Jesus Cristo, mas estamos falando que os salvos em Jesus Cristo vão ser obedientes aos mandamentos de Deus. Por isso este ódio de Satanás. E aí, queridos, ele contou para mim que ele foi pressionado por muitos para não guardar o sábado. E ele ficou confuso, porque o principal dia de trabalho dele era o sábado, quando ele ganhava mais dinheiro. Então ele me contou que um dia ele chegou em casa e disse, Senhor, eu estou confuso. Eu vou abrir a Bíblia e eu quero que o Senhor me mostre. Eu não vou ouvir ninguém mais. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para me falar sobre o sábado. Se eu devo guardar o sábado ou não. E ele abriu a Bíblia. Ele disse, Pastor Samuel, quando eu abri a Bíblia, abri exatamente em Isaías 56. Exatamente em Isaías 56. E ele disse, eu li Isaías 56. Por isso eu quero ler com você agora também Isaías 56. Porque foi a resposta de Deus para o Léo. E ele começou a ler aqui em Isaías 56, verso 1. Assim diz o Senhor, mantende o juízo, fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. E a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto. Veja o verso 2, Isaías 56. Bem-aventurado o homem que fizer isto. Fizer o quê? Que se guardar de profanar o sábado. Era isso que ele estava perguntando para Deus. Ele abriu a Bíblia buscando uma resposta de Deus para ver se ele deveria guardar ou não o sábado, porque muitos diziam que não precisava guardar o sábado. Que se ele guardasse o sábado, ele estava tentando se salvar pelas obras. Não, queridos. Guardar o sábado não é tentar se salvar pelas obras. A salvação pelas obras não existe. É pela fé, é pela graça. Mas os salvos em Jesus Cristo, eles são obedientes a Deus, aos 10 mandamentos. O Espírito Santo nos torna obedientes a Deus. E aqui diz, bem-aventurado o homem que fizer isto, que se guardar de profanar o sábado, e guardar a sua mão de perpetrar o mal. Verso 4. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agradam, e abraçam o meu concerto.
Deus está falando para os eunucos, Deus está falando para os estrangeiros. Estão vendo o verso 3? Não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor, dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Que o estrangeiro, que não era do povo judeu, que o estrangeiro não dissesse, o Senhor vai me desprezar, o Senhor vai me separar, o Senhor não vai me aceitar. O que está dizendo o verso 3 é que o estrangeiro que se aproximasse do Senhor, que não pensasse que Deus o desprezaria, não, nem os eunucos seriam desprezados pelo Senhor. E agora vem a resposta aqui no verso 5. O que Deus faria com o eunuco e o que Deus faria com os estrangeiros? Verso 5. Também lhes darei na minha casa, de dentro dos meus muros, um lugar e um nome. Para quem? Para o estrangeiro, para o eunuco. Nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles e que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros. Aqui Deus falou dos eunucos. Agora no verso 6 está falando dos estrangeiros. Todo aquele que não era do povo de Israel. E aos filhos dos estrangeiros que se achegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto. Não precisa nem explicação, meu querido irmão. Está muito claro, está muito claro. A própria Bíblia se explica. Os que guardarem o sábado, não o profanando. Seja dos judeus, seja do estrangeiro, sejam dos eunucos, seja quem for, que abraçar a Jesus como Salvador, o Messias, e se tornar obedientes aos mandamentos de Deus, guardando o sábado. Verso 7. Também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Queridos, a casa de Deus é casa de oração para todos os povos, não só para o judeu. Todos, de todas as igrejas do mundo inteiro, que se aproximarem de Deus, serão aceitos pelo sangue de Jesus Cristo, e Deus fará deles obedientes aos mandamentos, e eles se tornarão obedientes na guarda do sábado. O Léo deu o seu testemunho na igreja um dia, contando esta experiência. Ele disse mais: eu deixei de trabalhar aos sábados, e neste último ano, faz um ano, ele disse, faz um ano que eu estou guardando o sábado. E as minhas rendas, as minhas entradas, cresceram em 30%. Ou seja, você não tem prejuízo com Deus. Com Deus, você só tem bênçãos. E esta bênção que o Senhor tem para você, está aqui em Isaías capítulo 58. Veja a bênção que Deus tem para você. Isaías 58, verso 13 e 14. Se desviares o teu pé do sábado, não está falando do domingo, nem da segunda-feira, está falando se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Qual é o santo dia do Senhor? O sábado. E o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Está vendo o que Deus quer que você faça no sábado? Ir à igreja, louvar a Deus, estudar a Bíblia, praticar o bem. É lícito fazer o bem aos sábados, Jesus disse. É lícito visitar os órfãos, visitar os carentes, levar comida para os que precisam. Tudo isso são obras lícitas para o sábado. Obras de misericórdia. Não é o trabalhar como nos 6 dias você trabalha para ganhar o pão de cada dia. Durante os 6 dias da semana, você trabalha e ganha o seu pão, e Deus dá forças e saúde para você ganhar o pão de cada dia. Mas na sexta-feira, Deus dá a comida em dobro. Deus dá a comida do sábado. No sábado você não trabalha para ganhar o seu pão, porque Deus dá o seu pão no sábado. O maná na sexta-feira, Êxodo capítulo 16, lá diz que o maná na sexta-feira era dado em dobro para se guardar para o sábado. A comida que nós comemos no sábado, ela foi dada por Deus. Você não se preocupe que vai passar fome. Se você guardar o sábado do Senhor, você vai ser abençoado. Está toda esta bênção aqui. Agora o verso 14. Se nós formos obedientes a Deus. Verso 14. Então te deleitarás no Senhor,
e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Deus sustenta você, meu querido irmão. Você pai, você mãe, Deus sustenta você. Você empresário, Deus sustenta você. Eu te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Creia na palavra de Deus e receba a bênção de Deus. Viva pela palavra que sai da boca de Deus. Eu desejo para você a paz e a bênção de Jesus Cristo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.